Gravando. Muito bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos começar o conteúdo novo. No livro de vocês está referente ao capítulo 10, tá? Sistema cardiovascular. É um sistema muito bacana, Já muito estou. interessante. Oi? Muito interessante, porém muito grande. Então, como eu falei lá no comecinho da aula, eu vou precisar da atenção total de vocês, tá? Se dediquem. Quando eu pedir para fazer atividade, não esqueçam. Mas eu acho que eu vou deixar para fazer a atividade toda por último para a gente fazer de uma vez só, certo? Capítulo 10, acho do sistema cardiovascular, página 166. Isso, mas eu vou usar os meus slides do coração, vermelhinhos, tá? Que eu acho que fica mais organizado. E tem umas estruturas aqui para a gente ver. Certo? Se vocês estiverem com dificuldade na internet, não se estressem. Vocês já sabem que qualquer dúvida vocês podem estar lá conferindo no nosso canal, tá? Tem uma playlist de ciências no canal da Educativa. Aí você vai pela data Pode ir de no chat. e vocês podem lá conferir, tá? Sistema cardiovascular. Esse é um sistema muito importante, gente, para o nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, quando o indivíduo ele morre por morte cerebral, né? O corpo ainda leva muito tempo para parar de funcionar. Os órgãos continuam ali ativos, né? Tanto é que os médicos solicitam à família, né, a permissão para fazer a doação daqueles órgãos, porque um órgão para doação, ele tem que ser retirado com o paciente ainda vivo, né, com alguns sinais vitais. Já quando a morte é cardíaca, né, não dá para aproveitar nada. Então, o cérebro e o coração são os órgãos mestres do nosso corpo, né? Mas se eu tivesse que escolher entre um ou outro, em sinal de importância, eu colocaria o coração. Porque no momento em que o coração morre, todos os outros órgãos vão morrer com ele, inclusive o cérebro. O cérebro, ele funciona sem sangue, né? Exatamente. O combustível do cérebro é o oxigênio. A única forma de receber oxigênio é através do sangue. Sem o nosso motor, é impossível continuar com a vida, tá? Então, se eu tivesse que elencar no corpo o órgão mestre, a gente sempre pensa que é o cérebro, por comandar todas as funções. Mas, na verdade, quem mantém o corpo vivo é o coração. É por isso que quando a gente diz que uma coisa é muito importante, a gente fala, fulano é o coração da família. Ou a cozinha é o coração de uma casa, porque na verdade é o que faz tudo funcionar, né? É o que está trabalhando ali por trás. Então vamos Ô, lá. professora, se você pegar um ser humano e pegar e mandar ele, tipo, indo subindo pro espaço, não tem quando a gente pega o avião, né? E pega aquelas máscaras, né? Pra você respirar oxigênio. Porque se você ficar muito pra cima, começa a faltar ar e o cérebro fica bem bobinho. Ele fica Exatamente. bem O bobinho, cérebro, sério. o ar fica rarefeito. A quantidade é insuficiente para o que a gente está acostumado. Aí realmente a gente tem que usar uma roupa especial. Fica bem bobinha a pessoa. Tudo bem, Rai. Quem tiver com problema de travamento, né, ou instabilidade, pode sair e voltar, tentar reiniciar, desligar o roteador. Ou se não conseguir de jeito nenhum e tiver incomodado, espera a aula estar no canal, que daqui a pouquinho, no máximo 2 horas da tarde, ele está no canal. Certo? Eu vou tentar postar assim que eu terminar. Mas às vezes a internet demora para lançar os vídeos. Mas eu acho que vai dar certo. Então aqui eu tenho um coraçãozinho, vocês estão vendo aqui ele pulsando. Isso aqui é uma imagem 3D, né, que mostra mais ou menos como seria um coração humano. O coração de vocês, ele é do tamanho da mão de vocês fechada, tá? O meu já cresceu tudo que tinha que crescer, porque eu já sou uma adulta. Mês que vem eu vou estar completando 30 anos, então eu completei a maturação do meu corpo, é aos 30. Vocês ainda estão em crescimento, então o coração de vocês ainda vai crescer, tá? Então, ele é mais ou menos o tamanho da mãozinha fechada de vocês. Esse é o tamanho do seu coração, certo? Quando cresce, tá muito da coxa quando cresce. Não, não pode ter muito grande, não. Então, ele pulsa bastante, tá? Em ritmos bem organizados. Vamos lá. Sistema circulatório. A gente sempre estuda o sistema cardiovascular junto com o sistema circulatório. Por quê? Qual é a função do coração? É bombear sangue. E o sistema circulatório cuida do sangue. Então, não tem como você estudar um separado do outro, né? Todo momento que você estuda coração, sistema cardiovascular, ao mesmo tempo você está estudando o sistema circulatório, tá? O sistema cardiovascular e circulatório, né, eles são formados por uma rede de tubos de diversos calibres, ou seja, de diversas grossuras, tá? Que põe em comunicação todas as partes do corpo. Eu até fiz um exame de angiologia, um
um exame de anjo, né? De vasos, né? Que eu tive um probleminha. Aí eu tive que fazer um exame. E nesse exame eu conseguia ver minhas artérias e as minhas veias. E eu fiquei extremamente surpresa quando eu vi no maquinário do médico a espessura da minha artéria, da coxa, né, a femoral e a da panturrilha, muito grossas, né? E como elas mudavam conforme eu respirava. Quando eu respirava fundo, mandava muito oxigênio, né? Elas ficavam bem mais grossas, né? E reagiam muito, colocavam mais sangue. E quando eu acalmava a minha respiração, elas voltavam para o tamanho normal e enviavam uma quantidade menor de sangue. Era muito interessante ver no seu próprio corpo, né? Um dia, quando a gente voltar nas aulas, eu levo esses exames para vocês verem as fotografias. Então, A aqui nesse senhora, a senhora fez exame, foi? foi uns exames para ver como é que estavam as minhas veias, as minhas artérias, que parece que eu tinha tido uma trombose, mas não tive, né? Tava tudo bem. Então, vocês estão vendo que aqui eu coloquei nessa figurinha desse corpo vasos em vermelho e vasos em azul. Estão vendo? Vermelho e azul? São as artérias e as Sim. veias. As artérias e as veias, muito bem. As veias têm o sangue rico em CO2, ou sangue venoso. Então, normalmente no nosso corpo elas estão na cor azul. Já as artérias, né, elas são mais grossas, elas estão ricas, elas são cheias com sangue rico em oxigênio, tá? O sangue chamado limpo. E essas veias, esses vasos, no caso, a gente não pode chamar de veia, esses vasos, eles estão na cor vermelha. Deixa eu ligar aqui minha canetinha de laser para apontar. Por isso que informa para ver sobre o musgo azul, porque é o sangue contaminado. Professora. Isso. A O gente sangue. leva esse sangue pro coração. Exatamente. O sangue está cheio de CO2, que é o produto tóxico do nosso metabolismo, está em azul. E essa vermelha está com sangue rico em oxigênio, que é o sangue que vai irrigar nossos órgãos, irrigar nosso cérebro, né? Dar para a gente energia para fazer as coisas, porque o oxigênio nas nossas hemácias, ele é energia, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui para adiantar. Funções, né, do sistema circulatório. Olha que slide importante. As funções deles são bem importantes. Ó. Transporte de gases, né? Quais são esses gases? O CO2 e o O2, o gás carbônico e o oxigênio, né? O gás carbônico é transportado além do Rian, O gás carbônico é pelas veias. pelas veias. Rian, vou pedir que você segure um pouquinho, porque eu tô ligada que você já sabe, mas eu preciso ouvir dos outros. O gás carbônico, ele é transportado pelas veias, lá aqueles vasos em azul da figura passada. E o CO2, que é outro gás, ele é transportado pelas artérias, né? Mais especificamente pelas hemácias. As hemácias estão dentro das artérias, tá? As hemácias ricas em CO2 estão dentro das artérias. Então, o sangue cheio de hemácias com oxigênio está nas artérias e o sangue cheio de CO2 está nas veias, tá bom? Além de transportar oxigênio, o nosso sangue também transporta os nossos nutrientes, né? Ele também transporta toxinas, né, como o CO2. Ele também, além de toxinas, ele também pode transportar vírus, né? O coronavírus pode ser transmitido pelo nosso sangue, vírus da AIDS, uma série de outras doenças bacterianas também, né? Doenças virais e bacterianas são transmitidas pelo nosso sangue. É por isso que a gente não pode compartilhar com ninguém objetos pessoais como seringas, né? Peças que tenham contato com o nosso sangue, escovas de dente não devem ser compartilhadas, nada muito pessoal que tenha contato com as nossas secreções, porque a gente pode estar contaminando outra pessoa ou sendo contaminado por essa pessoa que usou os nossos objetos, tá? Então, o sangue ele transporta gases, transporta nutrientes, transporta toxinas, transporta hormônios, né, de um lugar para o outro. Ele também transporta os nossos anticorpos, né, que fazem a cura das nossas doenças. Então, dentro do nosso sangue tem lá os nossos linfócitos e os nossos anticorpos, que são lá o nosso exército de defesa do organismo. Ele controla a nossa temperatura, mantém nosso corpo quentinho na temperatura de 36, 37, 38 graus. Quando a gente morre, o coração para de bater, rapidamente a gente esfria, né? Porque se o sangue não está circulando, a gente perde temperatura. Né? E também ele serve para eliminar resíduos. Então, ele promove uma limpeza no nosso sangue. Ele sai retirando o CO2 do nosso sangue, que é o principal resíduo. Tá? Aqui é uma atividade. Aqui, a gente vai falar um pouquinho do coração, tá? O coração é o
principal órgão do sistema circulatório. O principal, gente. Qual é o principal órgão do sistema cardiovascular? Coração, é óbvio, né? Quem era o principal órgão do sistema respiratório? O pulmão. O pulmão. Agora, do sistema digestório tinha muitos, né? A gente, podia citar vários. Estômago, intestino, a boca, Todos são importantes. pâncreas, o fígado, são muitos. Mas respiratório e pulmonar, a gente sabe na hora quem são os protagonistas. Pulmão é do respiratório e coração é do circulatório ou cardiovascular. É que tem anime japonês. Todo mundo sabe o protagonista. Ele é o protagonista do nosso corpo, né? Tá lá disputando sempre com o nosso cérebro. A gente consegue sentir, né? Um órgão que realmente a gente bota a mão no nosso peito e a gente consegue senti-lo. Então, é um órgão que a gente tem uma comunicação muito especial com ele. A localização dele não é à toa, né? Ele é tão importante que o nosso pulmão esquerdo cede lugar para ele, né? O nosso pulmão é menor para dar espaço para o nosso coração. A nossa caixa torácica, que são nossas costelas, elas estão localizadas aqui com a finalidade de proteger o coração. Para fazer cirurgia de coração, a gente tem que serrar as costelas. Então, é uma cirurgia bem invasiva, fica com cicatriz muito Bem delicado. tá? Então, é uma Professora, cirurgia bem, bem delicada. Oi? tanto que quando a gente solta o sangue, né? As artérias, elas, como é que é o nome? Às vezes elas trazem de volta para os pulmões limparem o sangue com o oxigênio para mandar de volta para o coração bombear de novo. É o ciclo infinito. Isso. A gente tem, né, a limpeza que é promovida nesses órgãos para reaproveitar e reenviar, né? Capta literalmente o sangue sujo, promove a limpeza e envia o sangue limpo, né? Os dois sistemas trabalhando em conjunto. É por isso que a gente estuda respiratório e logo em seguida a gente estuda cardiovascular. Porque, na verdade, o sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, eles trabalham em equipe, né? O coração e o pulmão, eles trabalham em equipe, né? Porque o pulmão vai fazer a captação de oxigênio e o sangue que vai cuidar de levar esse oxigênio para as partes do corpo, certo? Vamos agora dar uma fixada aqui no coração. Ele é um órgão muscular, né? Como a gente já estudou lá no capítulo 7, é um órgão muscular estriado cardíaco, né? Então, é um músculo propício para o coração, um músculo muito resistente. Isso, de contrações involuntárias. Ele é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? E tem algumas diferenças entre os átrios. Por exemplo, o átrio esquerdo bombeia sangue para o ventrículo esquerdo. O átrio direito bombeia sangue para o ventrículo direito, né? De um lado, no lado direito, a gente tem uma válvula tricúspide. Então, a gente tem uma válvula com 3 saídas. No lado esquerdo, a gente tem válvulas bicúspide. Então, são válvulas só com 2 saídas. São características importantes que a gente tem que prestar atenção no coração, tá? Mas ele só tem 4 cavidades. Circulação no coração, tá? A gente tem 2 tipos de circulação, porque a gente tem 2 tipos principais de vasos. Quem são? As veias e as artérias. A circulação chamada venosa, ela é feita com sangue rico em CO2, certo? Então, ela é transportada por que tipo de vaso? Artéria ou veia? Silêncio, Ria, não fale. Veia. Veia. Muito bem. Se ela é venosa e ela está trabalhando com CO2, essa circulação será realizada pelas veias, lá aqueles vasos em azul que eu botei na figura, tá? E agora o segundo tipo de circulação, que é a circulação arterial, muito importante para a gente. Ela transporta o sangue que está rico em oxigênio. Esse tipo de circulação, ela é realizada por quem? Artéria. Artérias. Muito bem, a circulação arterial. Eu já vi um monte de gente tentando ligar o microfone ao mesmo tempo. Mas parabéns. Não é difícil, né? Circulação venosa pelas veias, circulação arterial pelas artérias. Na circulação venosa se transporta gás carbônico e na circulação arterial se transporta gás oxigênio. Importante para a gente, tá?
Como é a comunicação? Como esses ventrículos direitos, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo se comunicam? Veja que aqui na figura que eu coloquei o átrio direito e o ventrículo direito em azul e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo em vermelho, para a gente conseguir diferenciar, tá? Sempre eu vou usar muito vermelho e azul, porque esse sistema cardíaco é assim, é vermelho e azul, gente. Parece até bandeira americana, norte-americana. O átrio direito, ele só se comunica com o ventrículo direito, então eles não fazem troca, tá? Átrio direito é com ventrículo direito e átrio esquerdo com ventrículo esquerdo. Então não é difícil, porque eles se comunicam com seus iguais, tá? Deixa eu ver aqui o bate-papo, tá, gente? Acho que fome. Se tiverem com muita dificuldade, gente, a questão é esperar sair a aula de novo para dar uma olhadinha no YouTube, porque a minha gravação ela não sai travada, né? A gravação ela sai limpa. Aí eu acho que vai ser o único jeito. Oi. A internet da senhora hoje de manhã estava ruim. Tava péssima. Eu demorei um tempão para enviar o link. Tava bem ruim. Eu não consegui nem ligar para reclamar, que você sabe, né? Caiu um pouquinho, eu já tô ligando e reclamando. Então, do lado direito, a gente tem válvula tricúspide de 3, certo? Eu posso mandar esse slide para vocês, se vocês quiserem também, tá? Que ele tá bem organizadinho. No átrio esquerdo, né, vai ter comunicação com o ventrículo esquerdo, porque ele vai se comunicar com o mesmo lado, certo? E a diferença é que a válvula do lado esquerdo, ela é bicúspide, ela só tem 2 entradas, tá? Ou 2 saídas. Então, vamos lá. As contrações do coração. Vocês estão vendo aqui esse coraçãozinho no... Esqueci o nome dessa máquina. Toda vez eu esqueço. Acho que é Misericórdia. É um stand. Estão vendo esse coração bater? Algumas cirurgias precisam retirar o coração do corpo do paciente para reformar algumas partes. Aí tem que tirar o coração do corpo. Esse coração fica numa máquina batendo do lado da cama do paciente, certo? E ele fica lá e esse stand fica mantendo o coração vivo, porque há risco de morte se o coração ficar dentro do corpo do paciente. Então os médicos colocam o coração nessa máquina que mantém o coração batendo e circulando enquanto eles fazem o reparo dentro do paciente, certo? E esse coração aqui está batendo muito saudável, tá? A gente tem 2 tipos, né, de contração muscular. A gente tem a sístole, que é o período de contração, então é quando ele está apertando. Quando o coração aperta, a gente chama de sístole. E quando o coração relaxa, a gente chama de diástole. Essas 2 juntas, né, elas formam os nossos batimentos cardíacos. Aí por isso que eu botei essa figura aqui, que essa aqui tá... Parece um coração de Exatamente. O tempo todo apertando e soltando. Quando esse ritmo se altera, a gente pode ter uma série de consequências, um mal-estar, uma pressão alta, uma pressão baixa, e por aí vai. Rapaz, ele vai voar pra fora. Professora, Oi. para algumas pessoas é nojento, mas sei lá, para mim é interessante. É muito legal conhecer o nosso corpo, né? Não vejo não, nojo, sei lá, eu acho interessante. Eu acho interessante também, assim, na figura, né? Quando eu tive que ir lá no necrotério ver, aí eu não consegui. Mas, assim, de longe eu consigo. Eu tinha um problema muito sério com sangue. Assim, de longe eu consigo. Mas ao vivo... Tia. Parece que vai pular. A gente vê na pessoa que vai pular. É verdade. Ele é tipo, preparar, apontar, preparar, virar, apontar. Ele vai lá, tá. De Deus. O coração é uma máquina muito fantástica, gente, certo? Tem muitas coisas para se falar. Ele é um órgão muito interessante. É através dele que a gente faz o processo de ressuscitação, né? A desfibrilação para fazer ele bater novamente. Então a ressuscitação acontece também. Exatamente. Vamos passar, que vocês ficaram alterados aqui. Ô, tia Kélia. Oi. Ô, tia. Oi. Também. Isso, a gente vai falar das doenças mais para frente, né? Em ataques cardíacos, a gente tem muitas vertentes que podem levar a esse dano, né? Ataques cardíacos, acidente vascular cerebral, né? Tudo tem a ver com o sistema circulatório também. Consequências, né? Professora, quando a gente fica mais choque, a gente fica pelo celular, né, professora?
quando a gente leva choque, acontece adrenalina. Essa adrenalina faz o coração bater mais rápido. Isso. Sim, é uma reação do sistema nervoso simpático. Alguém estava me chamando, quem foi? Tia Keila. Eu, tia, fui eu. Oi, o que é que você quer, meu A bem? senhora já assistiu a Anatomia da Grey? Ah, claro, 16 temporadas, 4 vezes. Também. A Mariana tá assistindo pela 4ª vez, tia. A Ô, Mariana. É Eu assim tô mesmo. assistindo pela segunda vez. Não tem como assistir uma vez só, né? A gente se apega aos personagens. Vamos A lá. Mariana já tá a 3ª vez já assistindo. É viciante. Vamos lá, gente. Professora, Oi, ficaram todos com o Uma- coração agitado aí. Deixa eu falar aqui rapidinho, é rapidinho, viu, Rian? Olha, eu fui mostrar esse vídeo que a senhora aí botou no slide do coração batendo. Eu falei, ô mãe, a senhora acha legal? Não, isso pra mim é nojento, não gostei não. Eu ia trazer para vocês um coração de porco, que é muito parecido com o coração humano. Muito, muito, muito parecido mesmo. Inclusive, válvulas, né, do coração de porco são utilizadas em transplantes para substituir válvulas doentes do coração humano. Aí eu ia trazer, mas não, a pandemia atrapalhou, né? Mas ano que vem, se eu conseguir, aí eu chamo vocês, tá? Pra gente fazer uma aula. professora. Mesmo se for pessoa tipo tia, mesmo se for pessoa que não estuda mais na escola, Eu ia comprar, a Ana ia comprar o coração e a gente ia dissecar e mostrar minha as veias, professora. artérias, certo? Mas ano que A vem rede já tem um coração de boi. pode ser que é maior ainda, né? Dá pra ver mais fácil, é um coraçãozão. É bem grandão. Vamos lá, pra Eu gente toquei minhas começar, vou mãos. falar um pouquinho do sangue. Só pra eu tinha nojo. Vocês lembram que o sangue é um composto formado por três elementos, né? Plaquetas, hemácias e leucócitos. Vocês lembram, né? A gente estudou sangue faz pouco tempo no tecido conjuntivo. Aqui é uma imagem computadorizada de uma veia, né? E todos os elementos do sangue circulando, certo? Eu fui fazer um exame de sangue esses dias, minha gente. Eu não tenho problema com exames de sangue. Foi semana passada, um dia que eu tive que faltar. Eu fiz 4 exames num dia. Inclusive esses exames das veias do coração. Quando eu vi a mulher com 8 frascos, eita que eu passei mal. Fiquei branca e minhas mãos começaram a suar, a sandália chega caiu do pé. Você vai tirar 8 frascos de sangue de mim. Ela, vou, mas você não vai não sentir. Aí realmente, foi com uma agulha só, eu nem olhei. Ela achou que eu tava passando mal, porque eu fiquei olhando pra janela do lado de fora. Ela, você tá bem? Eu tô, eu só não gosto de ver, né? Eu não gosto de ver sempre os outros e nem os meus. Eu tomei 10 agulhadas. Eu tava muito doente. Eu tomei 10 agulhadas em um dia, viu? Em um dia. Foi um dia. Era muito chata. Pessoa sem comer. Mal, não, cara. O professor. Nossa, mas eu fico. Não, a gente tem bastante sangue, especialmente pela manhã. Vamos lá. Ele é um composto formado por hemácias, plasmas, leucócitos e plaquetas. Cada um tem sua função. As hemácias transportam oxigênio, os leucócitos são os glóbulos brancos, né, e participam da defesa do nosso organismo contra doenças, e as plaquetas elas vão ajudar nos processos de coagulação para evitar hemorragia. Vocês até fizeram uma prova e arrasaram nessa prova. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Eu até me surpreendi que eu tirei 8,5. Olha aí. Nas duas? Muito bem. Eu tirei, parece que foi 9,5. Eu tirei, parece. Tá bom, não é hora de discutir notas, né? Vamos lá. Aqui, gente, eu tenho uma foto dos 3 tipos de vasos sanguíneos que a gente tem. A gente tem a veia, que tá em azul, tá? Às vezes leva ao coração o sangue vindo do corpo, né? Ela tem paredes bem fininhas, então era muito fácil ver veia pela a ultrassom que eu fiz. Era muito fácil, porque ela era fininha e ela é bem superficial. Já a artéria, que leva o sangue mais importante, ela tem que ter paredes mais grossas, né? Porque ela tá levando um sangue rico em oxigênio, que é muito precioso. Então, ela leva pode menos ser sangue. frágil. Quando a gente leva pancada, vocês não veem que a gente fica com uma marquinha roxa? Sabe por que fica roxa? Porque a gente lesionou veias. A pancada rasgou uma veia e por algum tempo vazou sangue. E fica aquela manchinha roxa ali que é sangue no nosso tecido. Com o tempo, Aí as plaquetas vão lá e prendem. Tampam. Elas ajudam com a coagulação e obstruem, né? E as células do nosso corpo vão se alimentar daquele sangue lá que ficou acumulado. Mas as artérias... Eu tinha batido já um dia aí. Eu tinha batido aí tinha ficado um pouco roxo, verdade?
E dói Isso aí. bastante. Já as artérias, É, elas são muito grossas e elas não estão tão superficiais. As nossas artérias, elas estão bem escondidas. Então, o médico, quando ia fazer o exame, ele empurrava bastante, até doía. Porque ele tinha que empurrar até apertar a artéria para conseguir ver como estava a circulação dela. Porque as paredes da artéria são muito grossas. Vocês estão vendo como é fininha a parede de uma veia? Agora, essa parte aqui em vermelho e rosa. Agora, olhe como é grossa a parte em vermelho e rosa da artéria. É de 2 a 3 Sério? vezes mais grossa do que a veia, porque ela tem coisas muito preciosas aqui dentro, tipo oxigênio. Então, ela não pode se romper facilmente. Guardada, você sabe, com sangue. Fora que se ela se romper, a gente tem AVC, infarto. Então, elas são muito protegidas, certo? Elas só se rompem quando a gente tem problemas de hipertensão ou defeitos congênitos nas artérias do coração e por aí vai. Mas por uma pancada é muito difícil, a não ser que alguém venha e rasgue seu pescoço. Aí, infelizmente, não tem condições, mas por pancadinhas dessas que a gente leva, a gente não rompe as artérias, porque elas são muito resistentes, tá? Elas estão bem protegidas por músculo, gordura e a própria grossura do vaso. E por último, Ô, a gente tem... professora, Deixa eu só terminar, essa aí você pergunta. E por último, a gente tem os capilares, que são os vasos mais fininhos do nosso corpo. Eles servem para transportar hormônios, tá? Eles injetam hormônio no nosso sangue, na nossa veia e até nas nossas artérias, né? Hormônios e nutrientes. O nome deles é capilar porque eles são finos como um fio de cabelo. Podem olhar um fio de cabelo de vocês. Quem quiser, olhe agora na frente do olho e veja como é fino. Os capilares são finos dessa maneira. muito São muito, muito finos e eles servem para ligar as artérias às veias, tá? Eles fornecem oxigênio para as células, então realmente eles têm que ser muito, muito, muito finos, tá? Nós temos muitos capilares no nosso corpo. Galerinha, por hoje, deixa eu ver, eu tenho 4 minutos, deixa eu ver se dá tempo de mais alguma coisa. Travou meus slides. Ô, professora, quando Oi. as veias elas vão trazer o sangue ele vai até a perna e vai ter que voltar. Aí, por causa da gravidade, é muito difícil o sangue voltar. Por isso, temos meio que umas portas. Quando o sangue vai, meio que uma parte da veia se fecha, aí ela sobe de novo, aí outra se fecha, tipo, para poder levar o sangue para cima. Na verdade, o objetivo do nosso corpo é conduzir sangue aos órgãos da parte superior, certo? A gente luta contra a gravidade, mas o nosso organismo já é adaptado a isso. Quando a gente nasce, né, em um determinado lugar, a gente se adapta à pressão atmosférica daquele lugar. Quando a gente muda de lugar, por exemplo, a Arapiraca, ela está abaixo do nível do mar, está no nível do mar. Quando a gente vai para um lugar mais alto, como Garanhuns, a gente sente umas diferençazinhas no corpo quando a gente está chegando lá, porque a pressão atmosférica muda, então o nosso corpo leva um tempinho para se adaptar, certo? Mas tudo acontece de forma natural. Quando a gente desmaia, o que é que a gente tem que fazer? Imediatamente, quando a pessoa desmaia, a gente tem que deitar ela, certo? Para que fique mais fácil do sangue chegar à cabeça. Ela desmaiou porque não teve sangue suficiente no cérebro. Então, você deita a pessoa e levanta as pernas, tá? Faz uma alturinha nas pernas para que o sangue vá mais rápido para a cabeça. Bota Rapidamente. Professora, Depois de 2 minutos, a pessoa acorda. Nem isso, né? Ela volta antes, porque o sangue volta... Por que você desmaia com o susto? Foi tão grande o susto que interrompeu o fluxo de sangue. Misericórdia. Nunca vi ninguém desmaiar de Misericórdia. susto. Eu só vejo as pessoas desmaiarem de desidratação ou por uma dor muito forte, alguma coisa do tipo. O professor faz Por a mesma hoje, se a pessoa tiver com pressão baixa, né? isso. Aí o sangue não consegue chegar. De tão baixa que tá a pressão do sangue, não chega. Aí a pessoa vai ficando fraca. A minha avó, às vezes, eu tava aqui, a pressão dela baixou. Eu rapidamente peguei ela, botei no sofá, peguei 2 almofadas e levantei As os pernas, pés né? dela. Foi e começou a ficar Melhorar. normal. Exatamente, você fez o certo. Certo que toda vez que alguém tiver com pressão baixa, ou que você vê um colega desmaiar, já fale para todo mundo, deita ele no chão e levanta as pernas. Muito rápido a pessoa vai voltar, gente, 2 minutos no máximo. Agora, se você ficar tentando deixar a pessoa em pé, minha mãe, por exemplo, ela fica agoniada, ela não deixa deitar. Mãe, deite para ele desmaiar logo, ela fica com raiva de mim. Você tem o sangue muito frio. Não, só tô fazendo o que é certo, né? Minha irmã desmaiava com muita frequência. Aí eu deixo ela aí deitada no chão e levanta as pernas. Aí a menina acordava, era 1 minuto, 2. E a minha mãe ficava com raiva, porque eu dizia, em 2 minutos ela volta. Aí a minha mãe achava muita frieza isso. Não adianta levar ninguém para o hospital assim, desse jeito. Tem que esperar ela tornar. E era um desmaio por dor. Gente, agora a gente vai encerrar, porque já está Imagina. todo tempo.
Amanhã, Imagina, não você vai faltem, uma não pessoa que desmaiou, aí ela acorda bem na hora que já pagou. É assim mesmo, mas tem que checar, né? Porque desmaiou e tudo mais. Gente, a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente vai estudar sobre tipos sanguíneos. Então não faltem, porque é muito interessante a aula sobre tipos sanguíneos. Eu recebo muitas perguntas no Instagram sobre tipo de sangue. As pessoas são muito desconfiadas. Então amanhã Vamos aí. um pouquinho sobre tipos de sangue. Eu vou contar umas histórias para vocês e vai ter umas atividadezinhas para ver se vocês entenderam, tá? Então amanhã a aula toda vai ser para tipo de sangue e quando a gente terminar, a gente vai responder a atividade do livro, ok? Eu já digo uma coisa, eu vou falar isso. Tá. Tchau, gente. Até amanhã. Bom almoço. Daqui a pouco as aulas estão lá no Tchau. canal, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Beijo.